Boa tarde, bem-vindos a mais uma JE Entrevista. O nosso convidado de hoje é João Martins, Data e Analytics e AI Manager da Noesis, e está aqui para nos falar um bocadinho sobre a inteligência artificial e qual o impacto e as aplicações que teve nas empresas. Boa tarde, João. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Assim, em primeiro lugar, obrigado pelo convite que me foi feito à Noesis e de estar aqui presente convosco. Espero que seja uma sessão interessante, onde conseguimos abordar esse tema da moda que é o AI. Vamos primeiro falar sobre o grande tema da inteligência artificial, que é o ChatGPT, é o mais conhecido das aplicações. Esta aplicação teve um grande boom, mas, no entanto, agora já se nota um pequeno declínio do nível dos utilizadores, de tudo. Porquê? Acima de tudo, começámos num momento de explosão, de exploração, de querer perceber realmente o que é isto do AI, o que é isto dos sistemas mais cognitivos, tudo aquilo que nos pode ajudar, que nos pode dar respostas rápidas. Dessa primeira fase de explosão, de hype, de as pessoas quererem experimentar, quererem, entre aspas, brincar com a solução, até ao momento passou a utilização pessoal para a utilização ou para uma tentativa de massificação e de utilização mais a nível empresarial. Esse boom também acontece devido ao quê? Devido à primeira vez em que o mundo mais complexo, o mundo mais afastado entre aspas, novamente, dos comuns mortais, que é o mundo da inteligência artificial, ficou fácil de utilizar. Porque até agora, para entrar neste mundo, era necessário desenvolver código, testar código, validar realmente se estava tudo a funcionar, criar modelos, treinar modelos. Todo esse conjunto de tarefas que tipicamente estavam debaixo das equipas de inteligência artificial passou de uma forma completamente transparente para o utilizador comum. O utilizador comum, ao fazer uma pesquisa em sistemas de AI generativo, está a utilizar machine learning, está a utilizar a inteligência artificial, sem saber, sem ter de se preocupar no que está para baixo, e é obter rapidamente uma resposta para uma pergunta que faz. Portanto, e tentando resumir a resposta à sua pergunta, de existir esse boom e agora a diminuição da utilização, foi deixar de utilizarmos IA generativa de uma forma completamente exploratória para passarmos de uma forma muito mais focada na pergunta que realmente estamos a fazer. Ou seja, como é que ela nos pode realmente vir a ser útil? Acima de tudo, em que é que ela nos pode ajudar no nosso dia-a-dia? Como é que nós podemos utilizar sem ser de uma forma meramente de brincadeira, de diversão, para passar para a componente de utilidade? Como é que eu, no meu dia-a-dia, utilizando um sistema de Generative AI, posso obter algo rápido que me ajude no meu trabalho, que ajude nas minhas funções, ou que me ajude a obter uma resposta rápida quando eu preciso. Portanto, na prática, toda a gente utiliza motores de busca, os Googles da vida, passámos a utilizar, ou passou a ser utilizável, o mundo da AI generativa para fazer um tipo de pesquisa que nos dá uma resposta muito mais assertiva para a pergunta que nós fazemos. Como é que isso pode entrar no mundo das empresas? Ou seja, em que é que isso pode ser útil? Pode ser útil em várias áreas, em vários setores, mas numa empresa, por exemplo, uma empresa financeira ou um escritório de advogados, como é que ela pode ser útil para eles? É útil, e da nossa experiência, nós temos tido umas experiências interessantes nesses mercados, na facilitação, ou permitir a facilidade do utilizador, do colaborador, fazer pesquisas sobre, por exemplo, documentação interna. Eu tenho um conjunto de normas, eu tenho um conjunto de regras que tenho de seguir dentro da minha organização. Em vez de estar a ir a um SharePoint da vida, a um repositório central de dados, utilizo os mecanismos de Generative AI para fazer a pesquisa, rapidamente obtenho essa resposta com os procedimentos que eu tenho de fazer. Imaginemos que tenho de trocar uma peça de um determinado ativo, ou que rapidamente tenho de responder a um cliente sobre um determinado tema. Em vez de andar a varrer toda a documentação necessária, rapidamente faz a sua pesquisa, obtém a sua resposta. É um bocadinho, às vezes brinco de dizer que é um Google com esteroides, ou seja, é algo que rapidamente nos dá a resposta àquilo que nós estamos à procura. E o que nós vemos do lado das empresas é também como é que todo este mundo pode facilitar, por um lado, a vida dos colaboradores,
por outro lado, reduzir o tempo necessário para fazer algum tipo de tarefas. Por exemplo, a equipa que eu sou responsável, muito do código que testa, que valida, que necessita de fazer algum tipo de refinação, utiliza Generative AI para o fazer. Portanto, diminui o tempo em que as pessoas estão a fazer algo mais massificado. Eu costumo dizer que o Generative AI ajuda as pessoas a fazer o que elas realmente são úteis, que é pensar. Que é pensar e utilizarem OpenAI, ChatGPT, todo esse tipo de ferramentas, utilizá-los para aquilo que elas foram feitas, que é para ajudar no seu trabalho, para tirar dúvidas de uma forma mais rápida e, acima de tudo, para mostrar novamente que o mundo da IA não é algo obscuro, algo que nós víamos nos filmes antigos, que no 2001 Odisseia no Espaço, em que o El ia tomar conta dos passageiros da nave. Pelo contrário, é utilizar de uma forma responsável, de uma forma que realmente aporta valor e, acima de tudo, de uma forma útil, porque é um ajudante, é alguém que nos pode ajudar. Há N exemplos. Eu tenho uma empresa que nos desafiou com 2 propósitos muito diretos. O primeiro, ajudar o tempo de entrada de alguém na organização. Imaginemos que entra um consultor, até perceber onde é que estão as tabelas, onde é que estão os mecanismos de acesso, com quem é que se deve dirigir, precisa ter um mentor ao lado, precisa ter alguém ao lado que o vá acompanhando. O objetivo dessa empresa não é eliminar essa pessoa, mas sim que a pessoa que entra na empresa tenha um período de adaptação o mais curto possível, que se sinta confortável, que se calhar em vez de ter de ocupar o tempo do mentor com perguntas técnicas, perguntas mais processuais, se calhar tem um maior conhecimento funcional, mais pessoal do próprio mentor que está ao lado. Portanto, um dos desafios foi esse, diminuir o tempo de ramp-up do consultor na equipa. Por outro lado, também pesquisa de documentação. Se não existe documentação, então vamos criar essa documentação para pesquisa. Portanto, foi quase um lado positivo e um lado negativo da iniciativa desse cliente. Foi, por um lado, ajudar as pessoas e, por outro lado, perceber que documentação é que não existe. Porque se é feita um conjunto de pesquisas sobre documentação e a mensagem é não existe documentação, alguém vai ter noção que essa documentação não existe. Então vamos criar essa documentação, vamos facilitar, vamos diminuir o tempo em que estamos a fazer scroll up, scroll down num documento, vamos utilizar um mecanismo que nos ajuda e que nos responde de uma forma mais fácil e de uma forma muito mais transparente. Vamos fazer agora um pequeno intervalo, voltamos já a seguir. Obrigada. Estamos de volta à nossa entrevista com o nosso convidado João Martins, da Noesis, e estamos a falar sobre a inteligência artificial e o impacto e as implicações que esta tem nas empresas. Voltando às empresas, qual é que é o investimento que as empresas têm de ter para poder usufruir da inteligência artificial? Utilizou a palavra correta, é um investimento, não é um custo, porque ainda temos organizações que veem estes temas como um custo, porque não... O resultado não é algo mensurável logo à primeira, não é o número de peças que eu vou fabricar, ou o número de depósitos que eu vou ter, ou o número de energia que eu vou disponibilizar ao meu cliente final. É algo que não é diretamente mensurável. A nível de investimento, isto convém sempre começar, e na minha experiência no mundo analítico, começa sempre pequeno para quê? Para começar a ter aquelas pequenas vitórias, aqueles quick wins que, por um lado, entre aspas, justificam o investimento dentro da organização, e, por outro lado, tem o efeito no ponto mais, ou na característica mais importante das pessoas, que é a curiosidade. Portanto, se começarmos pequeno, se disponibilizarmos a um grupo pequeno de utilizadores, uns beta-testers, uma determinada aplicação, a partir daí for escalando, todo esse investimento é feito de uma forma mais progressiva e de uma forma gradual. É um investimento muito grande. Não é. Neste momento não é. Neste momento os próprios vendors têm todo o interesse em posicionar a sua tecnologia. Portanto, não são investimentos de grande monta, não são investimentos que sejam necessários ter um budget muito elevado para uma transformação digital. Não é necessariamente isso. Isto é algo mais pequeno, começa-se pequeno, uma determinada área, um determinado conjunto de utilizadores começam a utilizar e vamos escalando, vamos continuando a progredir, vamos continuando a provocar a curiosidade das pessoas. Financeiramente é um investimento, mas não é um investimento de larga escala, muito pelo contrário.
Mas imagine, aí cada empresa tinha de criar o seu próprio vamos chamar, programa de inteligência artificial para aplicar, ou poderia haver um que se aplicasse a todas? Tipicamente o que acontece é a utilização de frameworks dentro dos 3 grandes players a nível de cloud, Microsoft, Google e AWS. Já existe um conjunto grande de aceleradores que permitem que o tempo de preparação, o tempo de instalação, o tempo necessário para montar a solução seja mais curto. Portanto, o que é necessário fazer? Dar alguns toques, alguma componente de serviços mais de refinamento daquilo que existe, dar um look and feel da organização, mas a parte mais cerebral, a parte mais musculada, já está previamente trabalhada, já está previamente treinada, os modelos já estão treinados com N bilhões de parâmetros, já são modelos muito robustos, que continuamente estão a ser evoluídos por parte das software houses, neste caso não software houses, mas dos cloud vendors. Portanto, essa componente mais trabalhosa, mais musculada, já está feito. É utilizar, isto é tudo disponibilizado à base de serviços, é quase um plug and play que existe neste momento, e esse é um grande diferenciador face ao passado. Se no passado era necessário ter um bom parque informático para treinar modelos, para preparar dados, para fazer todo esse tipo de trabalho mais pesado, hoje em dia, primeiro com o movimento cloud e depois com estes facilitadores que já estão previamente disponíveis, não é necessário esse grande investimento, essa grande componente de cada organização ter um parque gigante, um data center para fazer. Isso ficou um bocadinho também para trás, porque lá está. A parte interessante e a parte que é motivante nesta área é continuamente estarmos a descobrir coisas novas, continuamente estar a existir um serviço novo, algo que torna mais rápido o processo de implementação. Mas para as empresas descobrirem que realmente isso lhes traz vantagens para implementar, é possível, por exemplo, utilizar o ChatGPT, que é o mais conhecido, implementá-lo dentro da própria empresa para testar de forma a perceber se realmente compensa ou não fazer esse investimento? Utilizar assim diretamente, não. Porquê? Porque, no exemplo que eu dei da utilização de conhecimento interno, não, por vários motivos, a nível de compliance, ou de NDAs, todo esse tema mais complexo, de colocar lá informação não é recomendado, nem é possível de se fazer. O que as organizações fazem é, primeiro, sentem-se curiosas, e eu foco muito a palavra curiosidade, focam-se curiosas neste tipo de soluções, começam a estar nos eventos a ver o que é que a concorrência fez, o que é que o player do lado também está a fazer, e começam a ser provocadas e provocadoras para empresas como a nossa de ok, nós vimos isto, é possível fazer, e com custo, e em que tempo, e o que é que eu vou ganhar com isso? Portanto, começa a haver um movimento do lado das organizações, serem provocadoras e serem provocadas. Portanto, é um movimento também muito interessante que se começa a ver, que é a própria mudança do paradigma de quem está do lado das organizações. Porque já experimentaram em casa, porque, como começámos a nossa conversa, já estiveram naquela hype. Já experimentaram em casa. Então, e agora se eu trouxer para a minha organização, o que é que eu posso ganhar com isto a nível de benefícios para o meu negócio? E daí, dessa curiosidade, nascem as oportunidades, nascem as colaborações. Ok. Mas o declínio do ChatGPT, voltando um bocadinho atrás, também pode estar ligado também à parte da legislação? A legislação é necessária. Porquê? Porque, lá está, na minha opinião e daquilo que eu acompanho e daquilo que vou lendo e que vou trabalhando e que vou falando em alguns outros fóruns. Enquanto no passado as nossas pesquisas eram meramente consultivas, ou seja, íamos pesquisar algo, consultar, mas depois nós é que tínhamos de montar a resposta, tínhamos de juntar as várias peças. Com o Generative AI começamos a ter as respostas já previamente feitas. E não é correto, não é justo, não é ético eu apresentar uma resposta via ChatGPT e dizer que é minha. Fui eu, João Martins, que produzi aquele texto, ou que produzi aquela obra, ou que sou responsável por aquilo. Isso não é ético, não é correto, não é justo. Porque há pessoas que produzem, há pessoas que tiveram esse trabalho anterior de o fazer. Portanto, a legislação é necessária. Por um lado, tudo o que são direitos de autor, direitos de privacidade, tudo o que é não
não é não enganar, é não apresentar algo como sendo nosso, que na prática não é, que foi o resultado de uma pesquisa rápida. É necessária legislação para isso, para entrarmos num mundo mais ético, mais justo, mais cordial, mais de não aplicarmos diretamente o output numa máquina, num sensor, numa pessoa, o que seja, mas sim utilizar aquilo para aquilo que realmente foi feito, foi para ajudar. A última decisão tem de ser tem de ser do humano, tem de ser de alguém que, ok, vamos, não vamos, go, no go. Portanto, é importante ter essa legislação por toda esta complexidade que começarmos a ter pesquisas que não são meramente consultivas, já são mais declarativas, já são mais assertivas, já são mais de incluir a própria resposta e tomar a ação, isso tem de ser legislado. Legislado é uma coisa, proibido é outra. Porque a partir do momento em que for proibido, voltamos a ter esse hype. Porque alguém vai querer contornar, nem que seja em tom de brincadeira, vai tentar contornar para ver, eu realmente consigo. Portanto, legislado deve ser, proibido não, incentivado a utilizar. Sim, de uma forma correta, de uma forma educada, porque lá está. Há anos atrás, quando houve massificação, tudo o que é motores de busca, uma coisa é pesquisar sobre algo e ter, novamente, montar as peças para essa resposta. Outra coisa é eu pedir um texto sobre a vossa organização, o texto vir pronto e eu ir vender à vossa organização e dizer que fui eu que montei aquele texto. Acima de tudo não é fair, não é justo. E convém, às vezes faltando tanta ética, se num mundo tão disruptivo como é a IA, esse tema da ética for legislado, não proibido, legislado, acho que é um bom starting point de tentarmos utilizar estes mecanismos de uma forma mais correta. Vamos fazer mais um pequeno intervalo. Voltamos já a seguir. Boa tarde, estamos de volta à nossa entrevista com João Martins, da Noesis, que está aqui para nos falar um pouco sobre a inteligência artificial e os impactos e implicações que tem nas empresas. Voltando um bocadinho à parte da legislação, que é uma coisa que realmente faz falta nesta área. Como disse anteriormente, a inteligência artificial é uma área que está constantemente em desenvolvimento e em fazer novas aplicações. Como é que se legisla uma área que está constantemente em inovação? Acompanhando, trazendo o mundo do Analytics para a discussão. Por uma coisa é nós discutirmos algo que está lá longe, que está algo que nós ouvimos, que utilizamos, mas não conhecemos diariamente, não estamos diariamente a trabalhar com. Se a parte legislativa, e isso acontece na minha organização, quando surgiu o tema do OpenAI, da massificação do ChatGPT, nós tivemos uma reunião, eu como responsável da parte de IA, com o meu legal, a tentarmos perceber quais é que são as implicações. O que é que pode correr mal se for mal utilizado. Portanto, esta necessidade de juntar à mesa da conversa o legal, o IT, pessoas mais responsáveis por dar acessos, bloquear acessos, toda essa parte mais, esse mundo mais físico, com a componente mais de machine learning, inteligência artificial, algoritmia. Portanto, juntar essas três personas na mesa vai levar a que, primeiro, exista mais confiança em partilhar, olha que isto saiu, olha que isto está diferente, olha que temos uma nova tecnologia, olha que há um novo acesso, olha que há uma nova regulamentação, convém termos essa regulamentação em conta na nossa organização. Portanto, se trouxermos as pessoas, se incluirmos as pessoas na conversa, um bocadinho como trazer o mundo do IA para a massificação, para a generalização. Se trouxermos as pessoas corretas, as pessoas que realmente querem avançar neste tema, para a mesa, vai existir algo muito interessante, que vão existir desafios que o legal vai colocar à equipa mais de inteligência artificial, que a equipa de IA vai colocar ao legal, que o legal vai colocar à componente do IT, que o IT nos vai colocar a nós, e dessa discussão tipicamente sai uma resposta, dessa discussão tipicamente sai um roadmap, sai uma visão, sai uma framework. Portanto, é não isolar, não criar barreiras. Legal trata só de documentação, parte do IT só de acesso, gerência de fontes de dados, do que seja. A malta do IA é a malta que está apenas a implementar algoritmos. Não, isso não pode acontecer. Se massificarmos e se trouxermos o IA para todo o tipo de utilizadores, vamos trazer todos os utilizadores para cima da mesa, vamos falar sobre o tema. E daí nascem novas ideias, nascem novas soluções. Há esse acompanhamento que referiu na sua pergunta de é um mundo em constante mudança. Portanto, se nós, mais técnicos, se nós, mais componente de gestão nesta área,
conseguimos partilhar com a equipa de legal tudo aquilo que está a acontecer, a própria equipa de legal vai também ter mais agilidade a falar. Não faz sentido falarmos disto uma vez no ano, mas sim continuamente estarmos todos a falar, a trocar ideias, a perceber como é que, por um lado, legislação nacional, europeia, o que é que não há, normas que estão a sair, tipo de indicações, tipo de protocolos que saem da componente do legal, nós analíticos, olha, há mais este modelo, há mais esta alternativa, há mais esta capacidade de fazer. Rapaziada do IT, olha, a este novo utilizador pode aceder, não pode aceder, deve aceder, quando, como, porquê. Portanto, trazendo as pessoas para a conversa, da conversa é que saem as grandes decisões e os grandes momentos de... É um momento de alteração de paradigma em que todos devemos estar envolvidos, todos de uma forma construtiva e todos de uma forma mais consciente de que ou agimos bem nesta altura ou então vamos perder o comboio de agir de uma forma mais correta. Então considera que as empresas têm um papel fundamental nesta parte da legislação, que ao falarem, ao trazerem os problemas que sentem ao utilizar a inteligência artificial no seu setor, faz com que também ajude na legislação? Sem dúvida, porque, novamente, as empresas é que vão utilizar. As empresas têm de ser guiadas, têm de ser regulamentadas, têm de ser quase acompanhadas pela componente legal. Mas se a componente legal não souber o que é que as empresas estão a fazer, há aqui um mismatch. Não há aqui... Nós em Portugal dizemos não há um bata-bota com a perdigota. A lógica não funciona. Portanto, se as empresas não acompanham e se as empresas não estão, novamente, a falar com o legal pode ter uma ideia muito dispara daquilo que realmente é a realidade. Portanto, vamos trazer toda a gente para a realidade. Empresas, software houses, consultoras como a nossa, parte do legal, trazer tudo para a mesa. Vamos falar, vamos trocar ideias. Porque lá está, das ideias costuma sempre nascer desafios e dos desafios normalmente nascem soluções. Considera que as empresas, que realmente a inteligência artificial vai fazer parte no futuro das empresas? Já faz. É um movimento interessante e lá está. Nós por vezes cá pensamos que as nossas empresas são mais outdated, estão num estágio evolutivo menos avançado do que as outras. Mas nós cá já utilizamos nós cá, se calhar nos pontos mais simples, já estamos a utilizar. Seja numa empresa que faz a supervisão bem feita, seja numa empresa que detecta que uma determinada máquina vai falhar, seja numa determinada empresa que tem de distribuir energia de uma forma mais sustentada. Portanto, nós já estamos a utilizar. E esse caminho vai continuamente ser utilizado. Em parte também devido a quê? Covid fechou-nos algumas portas, abriu-nos muitas janelas. Abriu-nos a janela para o mundo, para perceber o que é feito lá fora. E então, nós percebendo o que é feito lá fora, tentamos ou vamos trazer essas ideias. Se correu bem lá fora, porque é que não podemos tentar cá? Se correu bem noutra geografia, e eu tenho clientes meus que, ao perceberem que empresas peer, noutras geografias, avançaram para essa solução, se a empresa minha concorrente numa determinada geografia correu bem, vou tentar. Portanto, as empresas gostam de ser desafiadas e gostam de desafios porque estamos num momento em que lá está. Toda a gente fala de ChatGPT, toda a gente sabe o que é que isso na prática significa. Portanto, ao haver essa massificação, as próprias empresas vão ter curiosidade do que é realmente isto no mundo de IA e já não veem, conforme nós falámos há pouco, já não veem estas iniciativas como um custo, começam a ver como um investimento. Se eu reduzir a taxa de churn do meu parque de clientes, se conseguir antecipadamente tomar ações para que isso aconteça, se conseguir atuar em cima de um determinado consumidor de uma forma mais rápida, se lhe recomendar um determinado produto, se lhe recomendar um determinado item que eu sei, por ter estudado analiticamente esse comportamento, sei que ele vai ter mais aderência. Eu gosto muito mais de ser contactado por algo que eu gosto, algo que faz parte do meu perfil, do que algo que eu não sou minimamente atrativo para essa organização. Portanto, nós sentimos-nos mais acolhidos, mais direcionados, em que as empresas, isto lá está, no mundo mais virado à pessoa, se no mundo virado à pessoa nós sentirmos esse tipo de ação, já estamos a utilizar IA, já estamos a utilizar machine learning, já estamos a perceber comportamentos. Por outro lado, quando vamos para o chão de fábrica, se nós conseguirmos ajudar uma empresa a perceber que um determinado ativo vai falhar daqui a X tempo,
se calhar não é só o tempo em que a fábrica está parada, não é só o tempo em que não está a produzir que vai melhorar. Se calhar conseguimos melhorar todo o ciclo de manutenção de todo o parque de ativos que está à volta. Mas lá está, não é possível posicionar machine learning à base do algoritmo, à base de vou-te implementar aqui uma regressão não linear, um SGBoost, o que seja. É necessário adequar este mundo do IA ao mundo do negócio. Portanto, eu costumo dizer sempre, e faz parte da nossa forma de pensar, quando falamos em analytics, trazer as pessoas do negócio, trazer as pessoas do IT, juntá-las. Por final do dia, o negócio vai utilizar os dados que são disponibilizados pelo IT. Mas o IT é que os vai dar. Portanto, se nós conseguirmos novamente trazer esses dois personas para cima da mesa, vão surgir desafios e as pessoas vão tentar facilitar uma vida à outra. Se um determinado utilizador de negócio necessita ter um KPI mais cedo, vai ter todo o interesse em comunicar com a equipa de IT, olha, agiliza-me esse processo. Por outro lado, se a equipa de IT altera um determinado dado, um determinado formato, aquilo que seja, ou falha um determinado fecheiro, se explicar rapidamente à equipa de negócio, olha, não consegues ter esse KPI porque faltam-nos este tipo de dados ou porque o processo a meio bateu por algum motivo. Essa área de negócio vai perceber, portanto, trazendo essas personas, nascem desafios, nascem ideias, e neste momento o mundo da IA é aquele mundo mais disruptivo, é aquele mundo que traz mais curiosidade aos utilizadores de negócio, à tomada de decisão. É muito melhor eu tomar a minha decisão baseado em insights analíticos, baseados em informação, do que apenas baseado no meu feeling, que um dia posso acordar menos bem disposto, tenho o feeling errado e a minha decisão vai ser incorreta. Portanto, se pudermos trazer o mundo da IA, o mundo do Generative AI, para o mundo das organizações, vamos começar a decidir mais rápido, vamos começar a decidir com base em informação e não exclusivamente em dados, mas quem vai decidir vamos ser nós, pessoas. Não vai ser a máquina que vai ter uma tomada de decisão. Nós é que vamos carregar no botão no fim. Portanto, e essa é a mensagem que eu gosto sempre de deixar passar no final, que é IA, Machine Learning, ChatGPT, todos estes mecanismos de inteligência artificial servem para aquilo que foram construídos, para nos ajudar, para nos facilitar a vida. Porque nós, humanos, somos realmente bons a pensar, a tomar decisões, a divertir-nos, a sermos curiosos. Deixemos o trabalho mais massivo, não gosto de ser mais chato, mas menos atrativo para algo que foi desenhado para isso, que é a componente de Machine Learning e do AI. Ok. Muito obrigada, João, por ter aceito o nosso convite e por ter vindo aqui à nossa entrevista. Obrigado por ter acompanhado a nossa entrevista. Pode sempre ver as nossas outras entrevistas disponíveis no nosso site.